Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. Entender o que é referencial teórico faz toda a diferença na hora de elaborar um trabalho acadêmico, seja uma monografia, dissertação ou tese. Esta parte da pesquisa tem como objetivo construir uma base sólida e mapear as fontes capazes de fortalecer os argumentos apresentados. No último ano da graduação, os alunos escutam falar sobre a importância do referencial teórico no trabalho de conclusão de curso. Sem ele, a pesquisa não consegue ter um embasamento consistente e capaz de atender às expectativas da banca. Ao escolher boas referências bibliográficas, o estudante consegue transferir a credibilidade de outros autores para o seu trabalho. Isso, no universo acadêmico, é extremamente importante. Por outro lado, escolher um referencial teórico ruim também pode comprometer a qualidade da pesquisa. A seguir, explicamos melhor o que é referencial teórico e como fazer esta parte do trabalho. Além disso, também reunimos alguns exemplos que servem de referência para a sua fundamentação. O que é referencial teórico? O referencial teórico, também conhecido como fundamentação teórica, é qualquer documento que pode ser referenciado no trabalho. Isso inclui livros, artigos científicos, enciclopédias, teses, monografias, filmes e mídias eletrônicas. Antes de referenciar os conteúdos através de citações, você precisa verificar se o material é cientificamente confiável. Essa validação é fundamental para construir uma base sólida de compreensão sobre o assunto investigado. Marina de Andrade Marconi e Eva Maria Lacatos escreveram um livro sobre metodologia científica. Nessa obra, as autoras apresentam uma definição para o termo referencial teórico. Confira. Referencial teórico permite verificar o estado do problema a ser pesquisado, sob o aspecto teórico e de outros estudos e pesquisas já realizados. Em suma, você só consegue fundamentar o seu trabalho acadêmico se for capaz de escolher um bom referencial teórico, ou seja, materiais e autores capazes de dar consistência ao seu estudo e abordagem do tema. Assim, essa fundamentação serve para dar um norte para a pesquisa e demonstra que o aluno buscou se aprofundar. No entanto, não confunda referencial teórico com cópia de ideias. Ao utilizar citações diretas e indiretas de outros autores, é preciso dar crédito às fontes. Caso não tenha esse cuidado, pode acabar cometendo plágio. Onde fica localizado o referencial teórico do TCC? O referencial teórico, ou marco teórico, é uma análise aprofundada das teorias estudadas. O ideal é criar um capítulo e subcapítulos no trabalho para apresentar os conhecimentos teóricos de outros autores e analisá-los. Em suma, não existe uma regra exata sobre o melhor local para inserir o referencial teórico. Portanto, vale a pena checar o modelo de TCC fornecido pela instituição de ensino ou conversar com o orientador. Com o referencial teórico pronto, você pode incluí-lo logo após a introdução. A revisão de outras pesquisas e a discussão das ideias de outros autores pode ser comparada com os dados coletados através de um estudo de caso ou uma pesquisa de campo, por exemplo. Portanto, não se esqueça de definir os caminhos da sua pesquisa através da metodologia de pesquisa. Em outras palavras, o esboço do referencial teórico deve aparecer no pré-projeto de pesquisa. Exemplos de referencial teórico. A melhor forma de entender a estrutura do referencial teórico é consultando trabalhos prontos. Veja, a seguir, 5 exemplos de pesquisas que sustentam bem seus argumentos com as ideias de outros autores. Repensando o pensar, análise crítica de um referencial teórico de enfermagem na família, responsabilidade social empresarial, o efeito ideológico do I para o capital, o significado de ser mãe, uma abordagem existencial, a necessidade da implementação de mudanças estratégicas em empresas brasileiras de pequeno porte,
O local das marcas, um estudo sobre a relação das marcas e a identidade local. Na cidade de Chapecó, SC, como fazer referencial teórico. Agora que você já sabe o que é referencial teórico e conferiu alguns exemplos, chegou a hora de colocar a mão na massa. Veja dicas de como fazer referencial teórico. 1. Converse com o seu orientador e peça sugestões. O primeiro passo de como escrever o referencial teórico é conversar com o orientador, pois ele desempenha o papel de guia durante a pesquisa. O professor, responsável pela orientação do trabalho, tem condições de indicar algumas leituras básicas para a realização do trabalho. Geralmente essas indicações consideram os autores que são referência na área de conhecimento. 2. Pesquise em bibliotecas. Vá até a biblioteca da sua universidade e pegue os livros indicados pelo orientador. Além disso, aproveite para conversar com os bibliotecários e solicitar as publicações relevantes para o tema do seu trabalho. 3. Consulte bases de dados digitais na biblioteca. Muitos livros estão indisponíveis ou desatualizados. Por isso é tão importante consultar as bases de dados disponíveis na internet. E não estamos falando de textos do Wikipédia ou de blogs. Você deve buscar referencial teórico nos repositórios digitais de grandes universidades brasileiras ou mesmo no Cielo e Google Acadêmico. As revistas científicas, as teses e os trabalhos publicados em anais de eventos, como simpósios e congressos, enriquecem o embasamento teórico da pesquisa. 4. Consulte materiais da imprensa. Algumas informações não podem ser verificadas em livros, artigos científicos ou trabalhos publicados em anais. Nesse caso, recorra à imprensa. Para tal, consulte portais de notícias, jornais impressos e programas de TV para compor a sua pesquisa documental. Um olhar para o cotidiano pode ser necessário para contextualizar algum fenômeno abordado no seu trabalho. 5. Faça fichamentos. Não basta apenas ler os livros, artigos e outros materiais. Além da leitura, também é essencial fazer fichamentos para não deixar o conteúdo cair no esquecimento. Uma boa dica é criar a estrutura da revisão de literatura em tópicos e fazer pequenos resumos de cada obra consultada. Desse modo, o trabalho de curadoria possibilita definir as melhores citações para o seu TCC. Em outras palavras, fichar permite coletar os dados mais relevantes de cada material consultado. Assim, na hora de escrever o texto acadêmico, fica mais fácil organizar as ideias e relacionar os autores. Principais fontes para referencial teórico e suas vantagens. Para fazer um TCC, você precisa consultar fontes confiáveis de pesquisa. Veja abaixo os materiais mais utilizados pelos alunos. Livros. Os livros são materiais clássicos, geralmente encontrados na biblioteca da faculdade. Eles representam uma boa opção para quem deseja embasar os argumentos com autores canônicos. No entanto, se o estudante resumir o seu trabalho à consulta de obras literárias empoeiradas, ele pode produzir uma pesquisa científica desatualizada. Na hora de procurar por livros sobre o assunto da pesquisa, considere as obras mais atuais. Artigos científicos. Os artigos científicos, publicados em periódicos, são ótimas fontes de pesquisa para trabalhos acadêmicos. Cada produção é avaliada e corrigida por mestres e doutores da área antes de estampar as páginas da revista. Por isso, com certeza, esse tipo de referencial teórico trará credibilidade ao seu TCC. Dissertações e teses. Ao visitar os repositórios de grandes universidades e bases de dados confiáveis, é possível encontrar milhares de dissertações e teses. Esses trabalhos científicos são elaborados nos cursos de mestrado e doutorado, portanto, garantem contribuições para o TCC. Ao ler teses e dissertações que falam sobre o tema da sua pesquisa, fique de olho nos autores citados. Depois, anote as referências e vá direto às fontes na íntegra. Ao fazer isso, evita-se a velha prática de citação da citação, que não é vista com bons olhos no universo acadêmico. Anais de encontros científicos. Existem outras fontes interessantes para a realização de pesquisas, como é o caso dos anais de eventos. Essas publicações são comuns em congressos, workshops, seminários,
entre outros eventos que reúnem a comunidade acadêmica. Geralmente os trabalhos também passam pela avaliação de pesquisadores renomados na área antes de serem publicados. Dicionários, por fim, para explicar o significado de um determinado termo, os alunos podem recorrer aos dicionários temáticos, que são classificados como obras de referência. Esse tipo de fonte não é lido do começo ao fim, ou seja, tem uso pontual e pode ser consultado várias vezes ao longo da pesquisa. O que não fazer no referencial teórico? Alguns erros são facilmente cometidos no referencial teórico. Veja a seguir quais são eles e procure evitá-los ao longo da sua jornada. Se basear em artigos de jornais e revistas. Muitos estudantes pecam na hora de fazer o TCC porque defendem um ponto de vista apenas com base em artigos de jornais e revistas. Esse tipo de material pode conter dados estatísticos interessantes, mas as informações não possuem caráter científico. Consultar obras didáticas. As obras didáticas, como é o caso das apostilas, existem com uma única finalidade: facilitar a compreensão do aluno sobre um determinado assunto. Em geral, elas desconsideram detalhes especializados, por isso não são interessantes para a produção de conhecimento científico. Procurar fontes apenas nas estantes da biblioteca. Por mais rica que seja a biblioteca da sua universidade, ela não vai superar as inúmeras possibilidades da internet. Portanto, na hora de levantar o referencial teórico de um projeto, é essencial consultar as bases de dados mais importantes da sua área de formação. Os discentes de cursos de saúde, por exemplo, encontram fontes confiáveis na base Medline. Referenciar artigos de blogs e portais de notícia. O uso da internet ajuda na elaboração do trabalho, mas é fundamental ter cuidado para identificar as fontes seguras. Desse modo, artigos de blogs, portais de notícias ou sites institucionais não são boas referências para um trabalho de conclusão de curso. Lembre-se que essas publicações são feitas por pessoas comuns e não passam pela avaliação de especialistas. Pesquisar fontes aleatoriamente. Antes de qualquer coisa, é necessário ter um projeto de pesquisa em mãos para encontrar as melhores fontes. Isso significa que o aluno deve ter o problema do trabalho bem formulado para identificar possíveis respostas na bibliografia. Fazer tudo sozinho. O estudante deve conversar com o seu orientador e pedir indicações de obras para o referencial teórico do seu trabalho. Além disso, também vale a pena conversar com especialistas ou pessoas que desenvolveram pesquisas na mesma área para obter boas recomendações de fontes. Ler apenas uma vez. A leitura parece uma tarefa simples, mas não é, especialmente quando se trata de um trabalho acadêmico. Ao ler um livro, um artigo ou qualquer outro material, o aluno deve atingir alguns objetivos. Isso inclui analisar a consistência das informações, relacionar os dados com o problema de pesquisa. Em um primeiro momento, a leitura deve ser exploratória e considerar todas as partes da obra. Depois, o estudante pode fazer uma leitura seletiva e se aprofundar nas partes que interessam, ou seja, que servem de referência para o TCC. O terceiro procedimento é a leitura analítica, cujo objetivo é identificar as ideias-chaves, organizá-las e montar um resumo. É muito útil para criar citação indireta no trabalho. Por fim, vem a leitura interpretativa, cujo foco é estabelecer relações com outros autores e conhecimentos. Confiar na memória. Confiar na memória é um grande erro na hora de fazer o referencial teórico. Não basta apenas ler as obras selecionadas. Também é importante criar as fichas com anotações. Assim, a tarefa de elaborar a redação do TCC será muito mais fácil. Cada ficha de documentação deve conter cabeçalho, com o título e subtítulo, referência bibliográfica e texto, sumário e apreciação crítica da obra. Também é interessante montar fichas de apontamentos, com transcrições de trechos, esquemas, resumos e anotações pessoais. Ser desorganizado. Antes de partir para a escrita do TCC, é necessário criar uma organização lógica do trabalho. Ao organizar a pesquisa, não tem como perder de vista os objetivos e o plano de trabalho como um todo. Para tirar as dúvidas sobre o que significa referencial teórico,
Veja o vídeo do professor Evandro Queiroz. Agora que você já sabe o que é referencial teórico, pode construir um trabalho rico e com qualidade científica. Não se esqueça de que uma boa fundamentação teórica demonstra que você pesquisou muito sobre o tema e verificou o estado do problema antes de escrever o relatório.